Olá, queridos de empresarial, sejam bem-vindos à nossa super revisão de empresarial focada aí na prova de segunda fase, que é totalmente diferente de quando a gente fala de uma primeira fase, qual a preparação. Por quê? Porque aqui a gente tem o material, que nessa altura você já separou, né? O seu código, que pode sim estar grifado, pode ter clips, mas cuidado, olhe, ele não pode ter palavras escritas, ele não pode ter esquemas de peça, ele também não pode trazer filipetas ou então post-its. Então dá uma olhada no seu código, que você vai levar se está tudo certinho. Além disso, documento, caneta, gente, pode ser caneta preta ou caneta azul com material transparente, tá bom? Então, aquelas canetas Bic, sem problema algum, leve mais do que uma para você ficar tranquilo. Água e algum lanchinho. Então, tudo isso tem que estar separado. Separa documento também. Sempre o povo esquece. Eu não lembrei de pegar o documento porque só anda com o celular. Separa isso já. Tudo isso separado, você tem que pensar o seguinte: nós vamos ter que enfrentar uma peça e 4 questões. E a gente sabe que todas as questões, elas vão ter fundamentação naquele código. Então, você tem que ter o quê? Rapidez para procurar. Essa rapidez veio com o treino. De tanto você treinar, você grifar, você não precisa saber exatamente o artigo, mas você sabe a localização. Por isso que vale a pena, como ato de revisão, você pegar cada lei, por exemplo, lei de SA, e dar uma passada nela, olhando a ordem dos títulos. Então, tá assim, ações, órgãos, você vai passando por cada um deles para ter uma visão territorial. Você vai, por exemplo, para a lei de propriedade industrial. Então, você olha lá, olha, tem patente, tem a marca, tem o desenho industrial, tem as regras gerais. Quando você faz isso em cada lei, na falência, pegou a lei de falência, vem toda a disposição geral dos órgãos, depois vem falando de recuperação de empresas e só depois vai falar de falência, você vai localizando. Então, essa atitude sua, ela é muito boa para a prova. Por exemplo, contratos. Passa no Código Civil, deixa eu dar uma olhada em todos os contratos. Olha, locação está em lei separada, alienação fiduciária tem o Código Civil e tem lei separada, arrendamento mercantil. Então, eu vou passar os olhos por cada um desses temas para que deixe isso mais fresco na minha cabeça, né? Ou, como diz aí o técnico Abel Ferreira, fique mais fresh, né? Então, tudo que ficar mais fresquinho aí na sua cabeça para você lembrar vai ser mais fácil. E a gente, no nosso encontro de hoje, a gente fez um roteiro. Um roteiro para você pensar naquilo que mais te amedronta, que é o quê? Como é que eu vou saber qual é a peça? A maioria das pessoas tem um pavor enorme com isso e você precisa tirar isso da frente. Por quê? Porque lembra que não adianta você fazer uma super peça se você zerar nas questões. Então, por isso que na organização do seu tempo, como é que você vai começar? Você vai ler a peça com toda a atenção do planeta, grifando, só no sentido de prestar atenção. Você vai fazer perguntas para a peça, e aí a gente vai já te mostrar que perguntas que você vai fazer. E uma vez que você decida, olha, a peça é essa, o que você vai fazer? O esqueleto dele. O que é o esqueleto, gente? É você colocar competência, partes, ação e fundamento. Aí você coloca no mérito. Olha, no mérito eu tenho que falar disso, daquilo e daquilo. Artigo tal, artigo tal, artigo tal. Tenho que abrir um tópico disso, daquilo e daquilo. E o pedido? Você coloca na ordem. Olha, eu peço procedência, eu peço citação, eu vou pedir, vou juntar as custas, eu vou dizer que não tem interesse na audiência de conciliação, endereço para intimação, provas. Ou seja, eu vou organizar a ordem que eu faço do pedido, valor de causa. E aí, gente, você não vai passar limpo.
Por que não? Porque você vai dar um tempo da peça e vai olhar para as questões. E aí você vai ler as questões, importante, não faça rascunho. Na página de rascunho, você vai rabiscar, colocar, olha, é o artigo tal, procurei. E aí, quando você já achou o artigo, você responde com as suas palavras. Usa o artigo parafraseando, não copie o artigo. E já responda direto. Ah, mas eu vou rasurar. Não tem problema, retoma a ideia, você não tem nota descontado para rasura. E aí você vai deixar aquela peça ou aquela questão que você falou, olha, essa é mais difícil, essa eu vou ter uma dificuldade, essa você deixa de lado, combinado? Então você vai responder as questões que você achar que são mais fáceis, daqueles temas que você consegue raciocinar mais fácil e responde direto. E aí volta para a peça, lê de novo, grifa e faz as mesmas perguntas para confirmar se o esqueleto é aquele. Mas vamos lá agora mostrar para você uma lista de perguntas que você poderia fazer. E aí, que respostas? Porque isso é o mais importante, né? Porque perguntar, mas a gente vai ter a ideia de conversar com o problema. Essa é a ideia. Vem comigo aqui no nosso material. Olha, ao ler o problema da peça com atenção, e aí você que é nosso aluno sabe o que é isso? Pergunte ao morto. Da onde que saiu isso, gente? Saiu de uma série de um documentário, eu não me lembro em que rede de streaming que estava, e nesse documentário o legista, era daquele Lizzie Matsunaga que picou o marido, e uma certa altura um legista, um sujeito bem diferente, com umas sobrancelhas bem altas, cabelo branco, comprido, ele dizia assim, quando eu não tenho ideia, eu pergunto para o morto, o que aconteceu com você? E o morto me responde. E desde então, gente, gravou isso na minha cabeça e você tem que pensar no problema como seu morto para você perguntar. Pergunta para ele. O que você tem que saber? Em primeiro lugar, quem é o seu cliente? Tenha clareza, quem que está te procurando? Você localiza isso nos 2 últimos parágrafos. E depois, o que é que ele quer? Falando nas suas palavras mesmo. Você não precisa já dizer, ele quer entrar com uma ação de não sei o quê. Não, não. Responda com as suas palavras. Porque aí é que você vai traduzir essa linguagem para aquele caminho jurídico. E aí eu trouxe uma porção de possibilidades. Vem comigo a cada uma dessas situações, raciocina comigo. Vamos lá? Então vem cá. Primeira pergunta, olha. Se ele se opõe a uma decisão, o seu cliente foi intimado de uma decisão. Qual que é a peça cabível? É um recurso. Agora, qual recurso, gente? Aí você sabe, normalmente numa decisão interlocutória eu tenho um agravo, normalmente de uma sentença eu tenho uma apelação. Cuidado só na falência, porque às vezes eu tenho sentença nomeada pela lei, mas como é uma decisão que não coloca fim ao processo, por exemplo, a sentença que decreta a falência, o recurso cabível é um agravo de instrumento. E a sentença que considera improcedente, não está colocando fim ao processo? Então, aí ele é uma sentença típica, cabe apelação. Tudo bem? Lembrando, falou de agravo de instrumento, uma peça única. Eu estou falando apenas com uma pessoa. Tudo bem? Com o presidente daquele tribunal. Quando eu falo de apelação, por outro lado, gente, eu estou falando de 2 peças. Uma delas de interposição, tudo bem? E a outra das razões. Lembrando que a interposição é sempre para o juiz da decisão. Mesma coisa em recurso especial. Eu tenho um acórdão, eu vou para o juiz da decisão e as razões para o STJ. Importante, quando houver o recurso, quando você perceber que é um recurso, na questão, no problema, você já grifa quais são os assuntos que você tem que atacar. O problema vai te trazer todos eles.
Você até coloca, olha, 1, 2, 3, isso é verdade para recurso, isso é verdade para contestação, isso é verdade para réplica. Ele te traz pontualmente cada item que você tem que afrontar, tá bom? Lembra que em recurso eu uso o termo conhecer, receber, você pede o provimento e, claro, se você está respondendo a um recurso, porque sim, você pode aí fazer umas contrarrazões, não é, de apelação, você está respondendo igualzinho a apelação, só que aí você está pedindo o quê? O improvimento. Então, veja qual é o texto correto. Você não usa procedência e improcedência. Tudo bem até aqui? Tá bom. Vamos voltar aqui para o nosso material. Olha só. Se não tem nada a ver com recurso, gente, ele foi citado, agora atenção, de uma execução. Execução não tem contraditório. Então, qual que é a peça se ele é citado numa execução? Embargos à execução. Veja que nesta nossa revisão, eu não estou falando da pessoa ser atingida por uma execução. Por quê? Caiu na última prova. A pessoa que foi atingida numa execução, ela ingressa com embargos de terceiro. Nem coloquei aqui na nossa revisão, tá bom? Eu estou falando de alguém que foi citado de uma execução. Qual o fundamento? 914 do CPC. É o artigo que aparece no preâmbulo, tá bom? No mérito, por exemplo, você vai, além de alegar todos os assuntos de mérito, você vai tratar do 917. Fala lá de excesso de execução, de algum vício naquele procedimento. Então, você vai atacar o título. Você vai atacar, veja, aquela execução e o motivo dela. Tá bom? Segue comigo. Se ele foi citado, agora olha, de um processo, o termo é citado, hein? Processo de conhecimento qualquer, não importa se é procedimento comum ou especial. Aí é uma contestação. Qual é o cuidado que você tem que ter na contestação? Você tem que pensar que a contestação, você está direcionando aquela peça. Você está direcionando para exatamente o mesmo juiz, é uma peça de continuação. E você, ao abrir a peça, depois que você fez o breve relato, você vai ter que verificar se existem preliminares. Quais são as preliminares mais comuns? Ausência de legitimidade, ativa ou passiva, então problema das partes. Falta de interesse jurídico, usou a peça inadequada, não era cabível aquela peça. E cuidado com incompetência absoluta ou relativa. Evidentemente, eu não estou falando de todas as preliminares, eu estou falando de algumas. E quando a gente fala de preliminar, você tem que dizer a preliminar é essa e a consequência é tal. Como assim? Às vezes, a consequência é a remessa ao juízo competente. Às vezes, a consequência é a extinção sem julgamento de mérito. Tá bom? Então, fique atento. Você tem que abrir um tópico para cada preliminar. Depois, você fala do mérito. E aí, no pedido, um pedido para cada preliminar. Olha, seja recebida a preliminar de, com a consequência tal, indicando o artigo. Tá bom? E aí, sim, no mérito, caso as preliminares acima não sejam recebidos, que seja considerado improcedente o pedido do autor. Beleza até aqui? Vem aqui comigo no material. Tá bom. E se o seu cliente foi intimado? Cuidado, eu coloquei aqui réplica, porque se ele foi intimado a partir da contestação. Mas pensa que várias situações, o sujeito é intimado e ele tem que fazer uma contestação, uma manifestação, por isso, preste atenção do que ele está sendo intimado. Ele está sendo intimado de uma habilitação retardatária, então ele tem que se manifestar daquela habilitação retardatária. Ele está sendo intimado de uma impugnação ao quadro de credores, ele tem que se manifestar daquela impugnação, tá bom?
Então, aqui eu coloquei réplica, mas não é sempre réplica. É só se você é intimado logo após a contestação. Tudo bem? Vamos lá seguindo. São várias situações aqui que faz a gente ter uma revisão bem bacana da matéria toda. Olha, outra possibilidade. Imagina que o seu cliente é alguém que quer receber. É um credor. E aí eu tenho várias possibilidades. Se ele quer receber e ele tem um título executivo judicial, uma sentença arbitral, uma sentença, ele vai entrar com uma ação de cumprimento de sentença. Agora, cuidado. Esses artigos, eles não são conjuntos para ser usado na prova. Vai depender do quê? É um cumprimento de sentença de quantia certa? É um cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer? É de entrega de coisa? Então, é um ou outro, tá bom? Agora, e se eu tenho um título executivo extrajudicial? Bom, aí eu entro com ação de execução e, de novo, vai ser ou o 824, quando eu estou falando do quê? De uma quantia certa, tudo bem? Ou o 822, 806 ou 811. Então, eu tenho aqui, olha, eu tenho situações para a quantia certa, para a obrigação de fazer ou não fazer, para a entrega de coisa certa ou incerta. Tá bom? Então, é aí que vai variando. Se eu tiver um título prescrito, como é que eu sei que o título está prescrito? Gente, eu tenho que saber sobre prazo prescricional. Lembra que no caso do cheque eram 6 meses do prazo de apresentação. Nos outros títulos, o prazo prescricional é de 3 anos do vencimento. Qual é a pegadinha, gente? Sempre que você quase estiver respondendo que o título está prescrito, verifica, procura se ele foi protestado. Por quê? Porque o protesto interrompe o prazo prescricional. Ou seja, eu ganho aquele prazo de novo. Tá bom? Agora, não é só para título prescrito que cabe monitória, hein? Se eu tiver um documento com valor líquido, certo, mas ele não tem a força de título executivo, por exemplo, ele não tem 2 testemunhas, mas eu tenho lá o documento certinho. Esse documento pode ser usado como objeto de uma ação monitória. Vem comigo no material. E se for monitória, artigo 700, lembrando que quem é citado de uma ação monitória ingressa com o quê? Com embargos monitórios, que tem a cara de uma contestação, tudo bem? É a cara de uma contestação. É diferente lá da execução, que quando é citado embargos à execução tem cara de inicial. Por quê? Porque o processo de execução não tem contraditório. Tudo bem? Segue aqui comigo, tá bom. E se ele quer receber, mas não tem nada desse título prescrito ou esse título executivo, o que tem é a existência de uma obrigação. Por exemplo, um contrato verbal com testemunhas. Aí eu estou falando de uma ação que pode ser ação de cobrança, pode ser ação de obrigação de fazer ou não fazer. Quer exemplo de uma situação de obrigação de não fazer? Aquela do estabelecimento, quando eu vendo, faço trespasse, e o adquirente ele assume a obrigação de não concorrer com o alienante, ou durante o tempo fixado no contrato, ou durante aquilo que foi combinado na lei, no artigo 1147. Cuidado que ali é uma ação. Você não pode presumir que é uma execução de obrigação de não fazer. Para ser execução, gente, tem que ter título executivo. Não esqueça disso. Título executivo ou está no CPC ou está em lei especial. Você não presume. Não é porque diz que tem um contrato que você fala, pronto, é título executivo. Não é óbvio assim. Tudo bem? Segue comigo, olha só. Ainda estou conversando com o morto, tá bom? Eu perguntei para o morto e ele me disse que ele precisa de uma medida de urgência para preservar uma ação
principal. Então, não é ação propriamente dita, tá claro? É uma ação principal que eu ainda vou propor. Eu tenho um prazo de 30 dias para propor essa ação principal. E olha aqui duas situações que não caíram na prova. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, olha, ingressar com tutela de urgência cautelar antecedente. De que? Pode ser de sustação de protesto, artigo 17 da Lei 9492 de 97. Tudo bem? Quando que você sabe que cabe essa medida? Gente, quando o seu cliente ele foi intimado pelo cartório de protesto, e você sabe que quando o cartório te intima, você tem 3 dias para pagar ou para impedir aquele protesto por meio da sustação. Você vai ter que falar nessa peça, quando se fala do perigo da demora, da fumaça do bom direito. O perigo da demora é o quê? Se o meu cliente for protestado, não existe mais condições para ele continuar realizando a atividade empresarial, porque o nome dele é negativado, porque o banco vai parar de contratar com ele, fornecedor vai deixar de dar prazo, tá bom? E o que é a fumaça do bom direito? É a própria questão do título. O título está prescrito, o título já foi pago, então você vai abordar se o título é nulo, tá bom? Você vai apontar literalmente qual é o problema. A ação principal, minha sugestão é que você dê o nome de ação de inexigibilidade de título. É o nome mais seguro, tá? Que você tem que dizer que nos termos do artigo 308, você vai entrar com essa ação principal, tá bom? Agora, olha a outra possibilidade. Olha, essa daqui, ó, ela tá nos meus miolos. A minha dúvida é quando vai cair. Vem comigo no material. É a tutela de urgência cautelar antecedente de antecipação. Deixa eu colocar aqui o nome, olha. Antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Vou te ditar, porque eu fui abreviando. Olha, tutela de urgência cautelar antecedente de antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Aí você vai usar o quê? Este artigo aqui, 6º parágrafo 12. Gente, aqui nada mais é do que pedir a antecipação do que a gente chama de stay period. Qual é a dica aqui? A dica é que o seu cliente planeja pedir recuperação, mas nesse momento existem execuções em andamento que estão na iminência de bloquear sua conta, de apreender bens. Então eu preciso do quê? Eu preciso que pare tudo, as execuções em andamento sejam suspensas para que eu consiga fazer o plano de recuperação. Tá bom? Então, eu estou te dando 2 exemplos. Um, para pedir a sustação de protesto. Então, tutela de urgência cautelar antecedente de sustação de protesto. O outro, tutela de urgência cautelar antecedente de antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento da recuperação. Essa decisão que defere o processamento, gente, ela está no artigo 52 da lei de falência, tá bom? Da Lei 11.101 de 2005. E um dos efeitos é a suspensão dos 180 dias ali, que pode ser prorrogado mais uma vez. Tudo bem? Inicial, valor de causa, a peculiaridade é que você tem que falar da ação principal. No primeiro caso, inexigibilidade de título. No segundo caso, o pedido de recuperação judicial. Gente, esse segundo caso tem sido muito usado na prática, muito, tá bom? Então, atenção para ele. Depois, letra G, olha só. Quer pagar o aluguel e existe a recusa de dar a quitação. Como assim? O locador não quer dar quitação.
Você vai pagar sem a quitação? Não. Então, você tem que entrar com ação de consignação de aluguel. Atenção! Consignação é sempre eu quero pagar e o meu credor se recusa a dar o comprovante ou eu não sei quem é o meu credor. Nesse caso, houve recusa? No caso de aluguel, hein? Consignação de aluguel, 67 do 8245 de 91. E se alguém quer pagar um contrato ou um título de crédito e não sabe a quem, por quê? Por exemplo, título de crédito foi endossado, passou por um, passou por outro, teve endosso em branco, eu não sei quem é o legítimo credor. Ou ainda existe a recusa da quitação. Tanto numa situação como em outra, gente, nós estamos agora falando de consignação do 539 do CPC. Então, veja, aquela era a consignação do pagamento, consignação de aluguel. Artigo 67, Lei 8245 de 91. Ah, você fala, puxa, mas eu não me lembro dessas estruturas. Lembra que todas elas nós temos no nosso livro de prática. Todas elas foram mostradas para você durante o nosso curso. Aqui na consignação, inclusive, no meu pedido, eu vou pedir para fixar uma data para que eu faça a consignação. E o juiz, ele sim declare a extinção das obrigações. Legal, né, gente? A gente vai passando por vários institutos. Olha, continua, nós estamos conversando com o morto, olha lá. Quer renovar o contrato de locação. Claro, para renovar o contrato de locação empresarial, eu preciso de requisitos que estão nesse artigo aqui, 51. Lembra, eu preciso de pelo menos 3 anos no mesmo ramo de atividade, 5 anos no mesmo imóvel, contrato escrito com prazo determinado. Aí eu entro com o quê? Com ação renovatória. 51 da Lei 8245 de 91. E atenção com o artigo 71, hein? O artigo 71, ele te dá todos os requisitos para essa ação renovatória, tá bom? Depois, quer que o locatário saia do imóvel, que ele permanece de forma indevida. Por exemplo, a renovatória já foi rejeitada, por exemplo, terminou o contrato de locação. Se ele está de forma indevida, ação de despejo. Veja, 59 da Lei 8245 de 91, e eu acrescento aqui, olha, o 318 e seguintes do CPC, por quê? Porque se trata de um procedimento comum. Ah, mas e se o locador ou locatário quer modificar o valor do aluguel, mas ainda está num contrato em vigor? Aí, gente, é a revisional, ação revisional de aluguel. E o fundamento dela, artigo 68 da Lei 8245 de 91. Isso é a revisional de aluguel, tá bom? Vamos lá. Quer recuperar um bem móvel, porque se fosse imóvel era outra coisa, dado em alienação fiduciária. Opa! O devedor já está em mora, ele foi notificado, então eu entro com uma ação de busca e apreensão. Cuidado, se isso cair na forma de pergunta, gente, lembra que hoje é possível, inclusive, fazer essa apreensão extrajudicialmente, tá bom? E aí seria para pergunta, mas como peça, ação de busca e apreensão, você usa o artigo 3º do Decreto-Lei 911 de 69 e o 1361 e seguintes do Código Civil. Cuidado que se fosse um bem imóvel, não entraria com busca e apreensão, porque evidentemente eu sei onde está o imóvel. Aí eu faço o quê? Todo o trâmite no cartório, não no judiciário, até que exista a consolidação da propriedade. Aí a pessoa pode entrar com uma reintegração de posse, tá bom? Mas sendo móvel, alienação fiduciária, busca e apreensão. Vem comigo. Quer recuperar um imóvel dado em arrendamento ou em alienação fiduciária.
fiduciária. Lembra que eu te falei que imóvel era diferente? Depois de ter consolidado a propriedade, reintegração de posse. 554 do Código de Processo Civil. Gente, a questão não é que neste momento você está vendo todas as peças, não. Nesse momento, a gente está fazendo a amarração de tudo aquilo que você viu ao longo de tantos momentos. Você que é nosso aluno, teve uma aula de exercícios incrível, que a gente passou por vários desses tópicos. Você teve uma aula de revisão em que a gente foi lembrando o cabimento de cada peça, onde que são os artigos de direito material. Então, você que já viu essas aulas, volte a elas. Você que está agora ouvindo, olha, reintegração de posse, e tem dúvida, volte ao modelo, pegue o modelo, está lá no livro, lê o modelo, veja a estrutura, combinado? Não deixe de fazer isso. Por quê? Porque rever e você falar, eu não lembro direito, mas acho que não vai cair. Não, a gente não corre esse risco. Tá bom? Segue comigo. O seu cliente vem aqui no material, quer sair da sociedade, ou quer excluir um sócio, ou quer que o sócio falecido seja retirado do quadro societário. Porque às vezes faleceu, mas ele ainda está lá no quadro societário. Ação de dissolução de sociedade, cumulada com apuração de haveres. Cuidado, aqui é dissolução parcial. Porque se fosse dissolução total, o examinador teria que te dizer, não há como manter a sociedade, não há como realizar o objeto social. Se fosse dissolução total, olha, nós usaríamos o 318 do CPC e o 1034 do Código Civil, provavelmente o inciso 2º, inexequibilidade do objeto social, tá bom? O 599 e seguintes vai te falar quem é que tem legitimidade ativa para entrar com essa ação. Vai falar sobre apuração de haveres, que você precisa nomear um perito, você tem que definir como vai ser essa apuração de haveres, se vai precisar de um balanço especial. E claro que no miolo você vai ter que abordar ou a retirada, quero sair da sociedade, ou a exclusão, 1030 do Código Civil que fala da falta grave, ou a história do falecimento, 1028. Quer que eu marque aqui? Então vamos lá. Sair da sociedade ou é o 1029 ou o 1077 do Código Civil. Excluir, 1030 do Código Civil. Falecimento, 1028. Todos esses artigos do Código Civil. Você tem que abordar esse assunto, tá bom? Segue aqui comigo. O sócio já saiu porque morreu, porque se retirou, porque foi excluído, mas ele quer receber. Aí o que eu faço? O nome é o mesmo, gente. Ação de dissolução de sociedade, cuidado agora com essa continuação. Para apuração dos haveres. Quer dizer, eu quero saber, eu quero calcular qual o valor que tem que ser entregue. Então, 599, inciso 3º. Aqui você vai ter que falar de como que vai ser o balanço especial ou balanço de determinação, a nomeação do perito, até que dia que eu considero que a pessoa é sócia e, portanto, participa dos lucros, e a partir de que dia que ela sai da sociedade e, portanto, eu faço esse balanço especial. Então, eu tenho que falar sobre a data da resolução da sociedade, tá bom? Depois, deseja ter acesso às contas ou por ser um sócio participante de qual sociedade? Da sociedade em conta de participação, ou ele é um sócio de uma sociedade limitada, cujo administrador tinha a obrigação de prestar as contas, mas não fez. Então, qual ação aqui cabível? A ação de exigir contas. Veja, na sociedade em conta de participação, a ação de exigir contas é que é usada para saber qual é a parte que cabe ao participante. É assim que se liquida essa sociedade. E numa sociedade limitada qualquer, o administrador, na SA também, tá? Tem dever de prestar contas. Quer dar uma olhada? Vou marcar aqui os artigos mais importantes sobre o administrador. 1020 do Código Civil,
Sobre a história da sociedade em conta de participação, 996 do Código Civil. E aí, gente, como a ação de exigir contas é uma ação de procedimento especial, você sempre vai pensar, é uma inicial? Então é uma inicial como eu aprendi a fazer. E se for de procedimento especial, é o legislador que vai me contar o que tem de diferentes, se tem alguma peculiaridade. Se a pessoa é citada para um prazo diferente, para fazer algo diferente. Por exemplo, aqui ela é citada para apresentar as contas. Entendeu? Então você vai prestar atenção no que consta lá. Segue comigo. Olha só, uma SA ou então acionistas que querem responsabilizar o administrador. Então, é uma ação de responsabilidade no artigo 159 da Lei de SA e 318 do CPC. É uma ação de procedimento comum. Veja, podia ser chamada de reparação de dano, gente, sem nenhum problema. Para isso, o que aconteceu? Houve uma violação dos deveres dele. Então, você pega lá na Lei de SA, que é a Lei 6.404 de 76, esses artigos falam dos deveres e fala da violação. Você tem que apontar a violação. Então, vai ser a SA quando a Assembleia rejeitou as contas do administrador. Agora, se a SA aprovou as contas, acionistas podem entrar com essa ação, tá bom? Olha o artigo 159 que você vai ver as hipóteses de cabimento. Quer anular uma assembleia, e aí, olha, gente, quer anular uma assembleia, quer anular uma incorporação, uma fusão, sempre você vai ficar de olho no artigo 286 e 287, porque lá tem uma série de prazos prescricionais para entrar com essa ação. Fique de olho lá, tá bom? Inclusive, nesses artigos tem o prazo para você entrar com a ação responsabilizando o administrador. Marca aí 286 e 287 para você estudar da Lei de SA, 6.404 de 76. Procedimento comum, 318 do CPC. Por que eu estou anulando uma assembleia, uma incorporação, uma fusão? Porque faltaram requisitos, porque não teve o quórum de aprovação, porque não apresentou a documentação correta. Então, eu vou ter que procurar assembleia, vou ter que procurar incorporação, fusão, para ver o que a lei dizia que era necessário. Tá bom? Depois, tem um processo em andamento, pode ser um processo de responsabilização, reparação de danos contra o administrador, tá bom? E quer ter acesso aos livros, porque os livros empresariais, como regra, gente, eles são sigilosos. Eles só podem ser exibidos por um justo motivo. Esse justo motivo pode ser uma questão sucessória, uma questão envolvendo a administração, pode ser uma questão societária. Olha, eu estou pedindo retirada. Entendeu? Então, nesse caso, eu vou entrar com uma ação que ela vai entrar dentro do processo. Vai ter duas ações correndo juntas, que vai ser a ação de exibição de livros, 396 do CPC, e o 1191, que vai dizer qual é o justo motivo. Tá bom? Então, normalmente é uma ação, hein, gente? Olha, ou é uma ação de reparação de danos, ou é uma ação de apuração de haveres do sócio que faleceu e os herdeiros estão questionando isso. Então, nessa ação vai ser distribuída por dependência essa exibição de livros. Tudo bem? Com cara de inicial direitinho. Igualzinho, só que o pedido ele é diferenciado. Por quê? Porque a gente tem aqui um procedimento especial. Volta aqui comigo no material. Olha quanta coisa o morto pode me dizer. Olha, se tem uma falência em andamento e o credor é proprietário, por exemplo, credor de alienação fiduciária, credor de arrendamento mercantil, ou ele é um fornecedor que entregou mercadorias até 15 dias antes do pedido. Ou ainda, ele é um credor de valor de adiantamento de crédito para câmbio a fim de viabilizar a exportação. Nessas três hipóteses, gente, cabe pedido de restituição. O 85 caput eu uso para o proprietário.
O 85, parágrafo único, eu uso para as mercadorias. E o 86, aí dependendo da situação, provavelmente o inciso segundo, eu uso para o adiantamento de crédito. Lembrando o seguinte, quando é o proprietário, eu quero o quê? Eu quero o bem, propriamente dito, e se o bem não existir, eu tenho direito à quantia em dinheiro. Quando é o 85, parágrafo único, eu quero as mercadorias que ainda não foram vendidas e nem pereceram. Agora, e se foi o 86? O 86 eu quero valor. Só que, atenção, dinheiro nunca é entregue após o contraditório do pedido de restituição. Toda vez que tiver quantia em dinheiro, isso vai entrar lá nos créditos extraconcursais, artigo 84 da Lei de Falência, Lei 11.101 de 2005, e ele entra lá como crédito extraconcursal. Está lá valor devido de restituição. Então, ele não é entregue agora, ele vai ser pago no momento em que começar o pagamento aos credores. Tudo bem até aqui? Então, ele é um credor que tem uma, vamos dizer assim, uma característica especial. Que característica é essa? Proprietário, entrega de mercadorias num prazo específico ou valor de adiantamento de crédito para câmbio. Tem outras possibilidades no 86, tá? Tá assim, por exemplo, credor de boa-fé. Por exemplo, é um sujeito que perdeu dinheiro numa ação revocatória ou numa ação de ineficácia, mas ele era de boa-fé, ele não participou de conluio nenhum. Ele entraria com pedido de restituição, tá? Aí segue comigo. Tem uma falência em andamento, quer dizer, a falência foi decretada, tá bom? É isso que quer dizer, olha, decretada, só para você não ter duplo entendimento. O credor quer entrar. Quando ele quer entrar, eu tenho que perguntar quando. Se for antes da homologação do quadro de credores, vem respeitosamente requerer o quê? A habilitação retardatária do artigo 10, parágrafo 5º. Eu vou pedir para entrar e eu vou ter que dizer exatamente em que lugar da classificação dos credores que eu vou estar. Tá bom? Ah, é credor quirografário? É credor com garantia real? Eu tenho que falar disso. E aqui dentro, gente, eu falo de reserva de valor. Tá lá no artigo 10, parágrafo 4º. Tá bom? Quem vai ser intimado, você tem todas essas estruturas no nosso livro de prática. Agora, se ele quer entrar após a homologação do quadro de credores, então é uma habilitação retardatária do 10, parágrafo 6º e 318. Por quê? Porque agora ele tem que entrar com uma habilitação retardatária cumulada com retificação do quadro de credores, porque o quadro já foi homologado pelo juiz. Então, ele quer que o quadro seja alterado, seja para ele entrar na frente ou ele entrar em alguma classificação específica, e aqui é procedimento comum. Todas essas, gente, tanto a restituição como a habilitação retardatária, eu vou fazer distribuição por dependência. Tudo bem? Necessariamente. Ou seja, é o juízo que está apreciando aquela falência que também vai apreciar esse pedido com esse contraditório, com tudo isso que é compatível com cada uma delas. Segue aqui comigo, olha. Ele quer se opor ao quadro de credores. Gente, isso tanto na falência como na recuperação. Tanto na falência como na recuperação ele quer entrar, habilitação retardatária, vai ser ou o parágrafo 5º ou o parágrafo 6º. Tanto na falência como na recuperação, ele quer se opor ao quadro de credores. Quadro de credores feito por quem, gente? Pelo administrador judicial. Não é o quadro apresentado pelo falido, hein? Aí ele entra com o quê? Com uma ação de impugnação ao quadro de credores. Olha o que aparece no preâmbulo. Artigo 8, artigo 13. Vai ser distribuído por dependência. Eu também peço reserva de valor. E minha impugnação pode ser, olha, eu não concordo ou foi classificado errado.
ou não deveria entrar. Esse credor aqui não tem direito a participar, é uma obrigação gratuita. Tudo bem? Lembrando que as regras para você intimar estão no texto de lei. É só você olhar, o 13 seguintes ele te conta. Combinado? Com cara de inicial, gente. Valor de causa, tudo direitinho. Tá bom? Segue comigo. Descobriu, agora aqui eu quero fazer um comentário bem cuidadoso com você. Olha, primeira situação. Descobriu algo de errado, a descrição de um problema, tá bom? Algo de errado. Mas você tem que fazer as perguntas nessa ordem. Feito pelo falido ou pelos sócios, que consta no 129, algum inciso da lei de falência. Se tiver no 129, você não continua, você já tem sua resposta, que vai ser o quê? Uma declaratória de ineficácia, aí você vai colocar o 129, o inciso específico. Lembrando que o parágrafo único do 129 diz que isso pode ser alegado por qualquer meio. Tudo bem? Então, pode ser dentro de uma defesa, pode ser um simples requerimento, entendeu? Ou pode ser até uma inicial. Você quer fazer uma inicial? Aí você coloca o 318 também. Por quê? Se for uma inicial, é pelo procedimento comum. Entendeu? No polo passivo aqui dessa ineficácia, todo mundo que está envolvido. Agora, não está no 129 esse algo de errado? Não está literalmente ali? Você vai para essa segunda possibilidade, que é o quê? Não consta do 129 e você percebeu que existe o conluio fraudulento, a combinação entre o falido e o terceiro, e um prejuízo à massa. Aí eu vou entrar com a revocatória. Muito cuidado aqui. Toda vez que o legislador te fala de um prazo para entrar com a ação, lembra, na ação de anulação de assembleia de SA, responsabilidade do administrador, aqui também tem prazo. Prazo aqui decadencial. Esse prazo você tem que colocar, abrir um tópico. Você abre um tópico sempre na peça, gente, antes de falar do mérito. Do cabimento, da tempestividade, se tinha um prazo. Se as pessoas que podem entrar com a ação foram definidas pelo legislador, você abre um tópico da legitimidade ativa, da legitimidade passiva. Tem que falar, tá bom? Então, quando o legislador te dá prazo, abre um tópico da tempestividade, para você falar que a ação foi proposta no prazo correto. O legislador, como diz aqui, ele diz aqui no texto, no 130 e seguintes, quem é que pode entrar com essa ação? Então, você vai colocar assim, da legitimidade ativa. Tudo bem? Você abre tópico. Na revocatória, lembra que é possível pedir o sequestro se aquele bem está nas mãos de terceiro. Por que eu queria um cuidado especial? Porque tem muita gente que confunde estas duas peças com desconsideração de personalidade jurídica. Gente, desconsideração de personalidade jurídica está lá no 133 do CPC e no artigo 50 do Código Civil. Pode ser pedido dentro de uma inicial ou num incidente. Gente, qual é o raciocínio que eu uso? Simples. Na desconsideração, o dinheiro, os bens estão com os sócios. Eles praticaram um ato abusivo. Quando eu falo de ineficácia e revocatória, os bens já estão com o terceiro. Você percebe que a desconsideração não resolve? E desconsideração cabe em falência? Cabe. Então, cuidado com isso. Na desconsideração, quem que eu estou tentando atingir? Os sócios. Se o bem estiver lá, o dinheiro estiver lá de forma indevida, está resolvido. Ou o administrador, não é que foi beneficiado, porque lembra que a desconsideração atinge sócios e administradores envolvidos ou beneficiados. Agora, se está com terceiro, o bem foi vendido para terceiro, o bem foi doado para terceiro. Gente, a desconsideração não resolve, você percebeu? Porque a desconsideração eu vou até o patrimônio do sócio, não está com ele mesmo. Percebeu, né? E aí, olha, desconsideração tem que citar
os sócios, você segue o procedimento do 133 e seguintes. Pode estar dentro de uma inicial se os requisitos de abuso de personalidade jurídica, que pode ser desvio de finalidade, fraude, ou confusão patrimonial, que é a mistura do patrimônio dos sócios com a sociedade, sem ter contraprestação, de forma reiterada e valor expressivo. Tá bom? Cuidado, hein? Essa é uma dúvida muito comum no curso. Segue comigo aqui, olha. Tem uma falência em andamento e o falido quer a extinção das obrigações. Por quê? Porque a falência ficou parada, esquecida lá. O certo seria, não encontrou bens, houve a sentença antecipada de encerramento. Ou então, o encerramento propriamente dito. Mas se não aconteceu, gente, eu vou ingressar distribuição por dependência, eu vou pedir o requerimento de extinção das obrigações com fundamento no 159. Quando que cabe isso? Numa das hipóteses do 158. Lá está escrito pagamento total, pagamento de tantos por cento do crédito quirografário, esperou 3 anos da decretação da falência, tem lá os prazos informados, tá bom? E aí, com base naquela situação, você pode pedir extinção. Por quê? Porque o seu cliente, enquanto falido, ele não pode ter um negócio próprio. Ele não pode ser empresário individual, ele não pode ser administrador. Então, ele quer resolver essa questão. Para resolver essa questão, precisa dessa extinção. Olha, quer homologar uma recuperação extrajudicial. Então, eu tenho um acordo, eu vou ter que prestar atenção se é o caso do 162 ou do 163, porque no 162 todos concordaram, no 163 um quórum específico concordou, e aí eu peço a homologação. Pegadinha? Todos os pedidos para uma homologação de recuperação extrajudicial estão no artigo 164, tá bom? E de recuperação você não falou nada. Gente, pode ser que o seu cliente queira, lembra? A antecipação dos efeitos da decisão que defere o processamento era aquela tutela de urgência cautelar antecedente do 305 do CPC. Pode ter uma inicial pedindo a recuperação. Aí eu vou seguir o artigo 51, artigo 48 da Lei de Falência, fala os requisitos, e o 51 ele descreve como tem que ser a peça. Tudo bem? Pode ter recurso? Pode. Se o juiz concede a recuperação, aquele processo continua. Cabe agravo de instrumento. Juiz que indeferiu o pedido de recuperação, não está colocando fim ao processo de recuperação? Cabe apelação. Então, recursos cabem. O meu cliente quer entrar na recuperação. Para ter sentido na nossa prova, habilitação retardatária do 10º parágrafo 5º, habilitação retardatária do 10º parágrafo 6º. O meu cliente quer se opor ao quadro de credores, porque sim, na recuperação também tem quadro de credores. Então, aí eu faço o quê? Uma impugnação. Queridos, olha só. Todas essas perguntas é para te lembrar de tudo o que você estudou. E de que quando você pergunta, o erro onde vai aparecer? Quando você não toma cuidado de, com certeza, ler o seu problema e saber quem está te contratando e o que ele precisa. Porque a partir do que ele precisa, pensa, o examinador tem que ser claro o suficiente para direcionar. Então, quando você voltou pela segunda vez na peça, lembra que eu te disse, você leu a peça, fez o esqueleto, aí você foi resolver as questões, aquelas mais fáceis, voltou para a peça, leu de novo. Você pergunta a mesma coisa, quem é o meu cliente, o que ele quer? E aí você vê, bom, o esqueleto está certo, era isso mesmo? Era, agora eu vou passar limpo. Não, caramba, olha, eu não tinha visto, porque aquela sua primeira leitura é uma leitura muito nervosa. A gente, quando está nervoso, a gente não enxerga. Por isso que essa segunda leitura é muito importante para confirmar.
Viu que era? Beleza, agora vou passar limpo. Viu que não era? Refaz o esqueleto. Confia nessa sua segunda leitura. O que o meu cliente quer? Confia. E faz. Entendeu? E aí você fez o esqueleto, passa limpo. Agora você vai se dedicar àquelas questões, 2 questões, uma questão, que você tem mais dificuldade. Que você fala, olha, aqui eu vou ter que procurar melhor no código, eu vou ter que ler o artigo, agora você gasta tempo com isso. Entendeu? Então você está usando o seu tempo de forma racional, rascunho, só o esqueleto da peça. Não faça rascunho das questões. No rascunho das questões é para você rabiscar. É para você, olha, desenhar. Olha, esse aqui é o credor, esse aqui é o devedor, ele tem uma nota promissória. Ai, deixa eu pegar a lei de nota promissória, é a lei tal. Qual o artigo? É o artigo tal. Aí eu passo e vou escrever de forma definitiva. Não responda as questões copiando o artigo, porque você vai ver uma frase na sua prova escrito assim, olha, a simples indicação do artigo não pontua. Se você apenas falar do artigo ou copiar o artigo, você não tem pontuação. Então, não faça isso. Parafraseie, responde a pergunta. Pode tal coisa? Sim, é possível tal coisa por causa disso, disso. É possível tal... Não é possível que seja feita dessa forma. Responde a pergunta. Não fica com medo, sabe? Fica enrolando. No fim, você não consegue saber. A pessoa disse sim ou não. Responde direto. Quando você olha para os espelhos de correção, os espelhos não é de um texto, de uma página. Não, gente, são linhas. São linhas. Sim, pode tal coisa por causa disso. Responda de forma direta. Quer copiar trecho de artigo? No máximo na peça. E nem lá eu acho que é necessário. Por quê? Porque é importante você argumentar. O examinador precisa ver na sua peça fundamentação jurídica. E parafrasear artigo de lei é um jeito de argumentar. Tá bom? Lembra que quando você argumenta na sua peça, você tem que deixar ela limpa. Abra tópicos do cabimento, da tempestividade, dependendo da situação da legitimidade ativa, da competência, quando tiver definido na lei. Aí você vai para o mérito. Fala, aponta do que se trata. Trata-se de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí você argumenta. Olha, no caso Intelo, o sócio fez isso, aquilo, aquele outro, violou o artigo tal, blá, blá, blá. E no final você vai o quê? Concluir o assunto antes de chegar no pedido. Nota-se claramente o dever de ser responsabilizado, entendeu? Então, primeiro parágrafo, trata-se de tal coisa, vem a argumentação e vem a conclusão. Ah, é mais do que um elemento. Então, você vai abordar um assunto, você vai abordar outro, você pode abrir tópicos. E o pedido, sempre na mesma ordem. Pega um modelo do livro e olha a ordem do pedido. Ah, eu peço procedência, os pedidos materiais. Ah, e agora eu peço citação. Falei em citação, já falo de juntada de custas e do desinteresse ou interesse na audiência de conciliação. Falo de condenação ônus da sucumbência, endereço para intimação, provas. Eu faço sempre a mesma ordem, para que eu perceba que tem algo faltando e que eu preciso me lembrar do que é. E valor de causa. Deu para entender? Gente, é claro que você pode tirar suas dúvidas, mas o importante agora é que cada assunto que a gente reviu aqui, lembrou, que você olhe na lei onde está, porque aí você vai deixando ainda mais fresquinho aquela história de ver se tem ou não algo novo, se tem ou não alguma coisa que você não tinha visto, e olhe o modelo do livro para você rever. Isso é que é o importante, porque isso está dentro de você, só que você precisa ter o cuidado de ler com calma. E aí, como é que você faz para recuperar a calma? Respira na prova. Respira. Toma atenção de onde você está, sabe? Segura a mesa, cadeira, senta, presta atenção, para você parar de ficar naquele fluxo, sabe? De enlouquecer. Aí, se eu não souber, isso cair difícil, eu vou errar, eu vou reprovar. Então, você tem que voltar para o presente. Qual é o seu presente? Eu estou aqui, sentado, está tudo bem. É só mais uma prova, está tudo bem, eu estou bem. Confiar, acreditar em você, acreditar no Deus que você acredita, com o nome que for, porque nesses momentos, gente, a crença na espiritualidade faz muita diferença.
te socorre mesmo, sabe? Você sabe que não está sozinho. Você sabe que junto com você, nossa, quantos não estão à sua volta para que tudo dê certo? Então, fica calmo, esse momento vai passar, mas deixa tudo na prova, coloca todo o seu coração, todo o seu conhecimento. Você precisa sair da prova esgotado no sentido de, olha, eu deixei tudo. Porque aí sim, você fala, eu fiz o melhor que eu pude. Tá bom? Se precisar, estou à sua disposição. A gente vai se encontrar na correção. E, claro, quero muito que você seja aprovado. Tá bom? Obrigada pela sua confiança e a gente se vê. Até mais.